Olá, muito bom dia, tudo bom com você? Você já assistiu a série Mad da Netflix? Eu assisti hoje, quero fazer um comentário aqui com vocês sobre a minha visão, meu ponto de vista da terapia holística sobre essa série, né? Então, quero convidar você a estar aqui comigo. E se você já assistiu, vai deixando aí um coraçãozinho, vai deixando o teu comentário sobre se você percebeu a mesma coisa que eu percebi, tá? Então a gente percebe já no início, né, da série, o que acontece. A menina, a primeira cena é uma cena em que ela está pegando a filha, colocando no carro e levando, né, saindo de casa. Por quê? Porque ela estava vivendo um relacionamento abusivo. E aí muitas vezes as pessoas acham que um relacionamento abusivo, ele só é um relacionamento abusivo quando tem uma violência física, né? E aí não se dão conta de que muitas vezes a manipulação, esse jogo que as pessoas fazem também é uma forma de violência. Muitas vezes a violência emocional, a violência intelectual, ela é muito mais forte do que a violência física, do que se a pessoa te dá um tapa. E aí a gente vê que muitas mulheres vivem esse tipo de violência porque estão repetindo ciclos na vida, né? Eu sempre dou um exemplo, né, nas minhas sessões de terapia, que a filha chega pra mãe e fala assim: mãe, a mãe tá, né, fazendo um peixe ali e tal, e a filha ali na adolescência chega e pergunta: mãe, mas por que você faz assim esse peixe? Ah, tem que fazer assim, minha filha. Mas, tem que cortar sempre a cabeça e o rabo do peixe? A mãe diz, tem que cortar. Ela diz, mas por que tem que cortar? Ela diz, eu não sei, mas a tua avó me ensinou assim. Tua avó disse que tinha que fazer assim. E aí ela vai perguntar pra avó, vó, por que tem que cortar a cabeça e o rabo do peixe pra fazer, né, esse prato? Aí a avó diz assim, eu não sei, tua avó me ensinou assim. E aí ela vai pra Bisa e pergunta, Bisa, por que tem que fazer assim o peixe? Aí a Bisa diz assim, eu não sei por que a tua avó e a tua mãe fazem assim. Eu cortava a cabeça e o rabo do peixe porque eu só tinha uma forma desse tamanho assim. Então por isso eu cortava a cabeça e o rabo. Agora a tua mãe e a tua avó, não sei por que elas fazem, sendo que elas têm forma maior. E na vida é isso que a gente faz. A gente acaba repetindo padrões dos pais, repetindo padrões da mãe. Na constelação sistêmica se diz que a gente repete o padrão do nosso primeiro amor. E eu acho que repete-se o padrão dos dois, tanto do pai quanto da mãe, porque a gente é 50% do pai, uma parte do pai, e 50% uma parte da mãe. Então a gente vai trazer para nossa vida várias coisas que foram passadas geneticamente pelo nosso DNA, a gente vai trazer várias coisas que são passadas pela vida mesmo, pela convivência, pela forma de viver com a nossa mãe e com o nosso pai. Então na série a gente vê bem claro isso, né? Como que fica essa moça, essa menina, e depois por que ela não segue todos os padrões da mãe, padrões de entrar em outros relacionamentos abusivos, porque ela buscou outra forma. Quando a mãe buscava sempre num homem, né? A mãe sempre buscou num outro homem aquele apoio. E ela foi buscar num programa do governo, em ajuda, ela foi buscar ajuda externa, né? E a mãe não. A mãe achava que sempre era um homem que tinha que vir suprir a necessidade dela. E aí, né, tem uma parte lá que ela diz assim, que a mãe é uma pessoa que já é como se ela tivesse uma doença crônica, né? Ela é uma vítima de abuso crônico. Então, a vida inteira, a mãe foi vítima de abuso. Tanto que ela não consegue nem enxergar que ela é uma vítima de abuso, né? E aí,
Depois ela tem, né, a relação com o pai, quando ela lembra que aquela cena já tinha acontecido com ela. Que a mãe também apanhava do pai. E que uma noite a mãe pegou ela, colocou dentro do carro e fugiu também de casa. E quantas mulheres a gente vê passando por isso? Quantas mulheres a gente sabe hoje que passam por isso? E que muitas vezes não é que elas não têm coragem de sair de casa. Ou coragem de mudar de vida. Mas elas pensam, para onde que eu vou? Como é que eu vou voltar para casa da minha mãe? Muitas vezes elas já têm ali 2, 3 filhos. Como é que eu vou voltar para casa da minha mãe? Como é que eu vou, com 3 filhos, sair, alugar uma casa para mim e ainda ter que trabalhar? Como que eu vou trabalhar fora? Muitas vezes essas mulheres nunca trabalharam fora, não tem nenhuma profissão. E aí você se pergunta por que a pessoa se sujeita a viver dessa forma. Então, hoje eu convido você a mudar o teu olhar para essas mulheres, a ter um olhar de compaixão por elas, porque se elas estão fazendo essa escolha de se manter num relacionamento abusivo, mesmo sabendo, mesmo apanhando, é porque elas estão precisando passar por isso, porque elas não têm outra escolha, porque elas não têm ninguém que estenda a mão para elas, tá? Você quer falar alguma coisa? O interessante é aquela parte que ela fala sobre os ciclos, né? O tempo, né? Que ela falou assim. Justamente. Então ela vai para um lugar, né? Onde é que ela recebe um auxílio, uma casa que acolhe pessoas, né? Com vítimas de violência. E aí ela conhece uma pessoa lá, uma pessoa que ajuda muito ela lá, uma moça, né? E aí essa moça, de repente, sai de lá e volta com o marido. E aí ela se sente assim, como que ela vai fazer isso? Ela foi estrangulada por ele, né? Ele quase matou ela. E mesmo assim ela quis voltar, né, para casa e tal, porque o jogo da manipulação ele é muito grande. E aí acontece que ela, ela então sente aquilo, né? Aquela revolta dentro dela, como que essa amiga, né, essa pessoa que ajudou tanto ela, foi capaz de voltar, né, para casa, voltar para o marido. E aí então ela vai conversar com a senhora que atende lá, né, com a assistente social, e aí ela diz assim, essa é a 5ª vez, né? Não, foi a 3ª. Essa é a 3ª vez que ela tá voltando para casa. Mas em média as mulheres levam 7 vezes, né? Voltam 7 vezes para casa. Só que quantas morrem nessa volta? Você já parou para pensar quantas pessoas morrem, né, nessa volta para casa? Quantas pessoas sofrem esse abuso, né? Esse abuso, essa violência doméstica, voltam para casa e acabam morrendo nesse momento. E aí ela falou assim, que em média elas precisam voltar 7 vezes. É como se fosse um ciclo, entende? Um ciclo de 7 anos ou 7 vezes está relacionado também a essa análise sistêmica. Aonde foi que começou isso? Provavelmente não começou agora. Isso vem lá da infância. Em algum momento na infância, essa menina ela já se sentiu... ela sentiu que ela tem que honrar a mãe. E se a mãe apanhou, ela vai acabar apanhando também. Isso é um jogo do inconsciente com o consciente. É como se a gente repetisse esse padrão. Então eu convido você hoje a ir lá assistir, né, a série, se você ainda não assistiu, porque eu achei muito legal. Eu, na verdade, peguei assim numa tarde ali de domingo, né, de domingo, e acabei assistindo até o final. Assisti porque eu gosto de fazer assim, né, eu gosto de pegar e começar a assistir até o final. Então eu achei muito, muito interessante porque a questão de que ela buscou uma terapia, né? Lá naquele grupo onde ela foi acolhida, tinha sessões de terapia em grupo, onde elas podiam contar ali a sua história. E quando a gente começa a contar nossa história, a gente começa a ter um novo olhar sobre a vida,
né? É importante ver assim que ela ainda tem padrões que ela segue, né? Tem um momento em que a moça pergunta assim para ela, mas não tem ninguém para cuidar da tua mãe? Porque a mãe também tá na rua, a mãe também tá morando dentro de um carro. E aí ela diz assim, não tem ninguém mais para cuidar da minha mãe. Aí ela diz, você cuida da tua mãe desde quando? E ela diz assim, eu cuido da minha mãe desde que eu tinha 6 anos. Então vê uma inversão de papéis. E aí, na visão sistêmica, você não tem como ter sucesso na vida enquanto você não honra a tua mãe, enquanto você não respeita a tua mãe. Muitas vezes a gente chega na casa da mãe achando que a gente está numa posição melhor, numa posição acima, porque nós estudamos mais do que a nossa mãe, porque nós temos profissões melhores do que a nossa mãe, porque a gente acha que a gente tem um conhecimento a mais. Então a gente pode chegar lá e apontar o dedo na casa da nossa mãe, do nosso pai. E a verdade não é essa. A verdade é que a gente deve muito respeito a eles, que a gente deve muita gratidão a eles. Então, se colocar numa posição de gratidão, né? Agradecer a vida, mas deixar que eles façam as escolhas deles. Saber que eles são responsáveis pelas escolhas deles. Isso é muito importante para a nossa vida, para que a gente possa ter sucesso na nossa vida. Tá? Que a gente entenda que a gente não precisa repetir os ciclos dos nossos pais para honrar os nossos pais. Que a gente não precisa repetir o ciclo da nossa mãe para honrar a nossa mãe. Então que a gente possa ter esse olhar diferenciado sobre a vida e assumir o nosso papel. Nosso papel dentro da casa do nosso pai e da nossa mãe é um papel de filho. E muitas vezes a gente acaba querendo assumir um papel diferente. Assumir um papel de ser pai dos nossos pais. Então hoje eu convido você a rever as tuas atitudes, né, na casa do teu pai, na casa da tua mãe. E convido você também a assistir essa série que eu achei muito legal, tá? E depois que você assistiu, se você já assistiu, vem aqui e deixa um comentário pra mim dizendo o que você achou, tá bom? Era isso que eu queria falar pra vocês. Depois eu coloquei uma enquetezinha lá no meu story, se você quiser ir lá e responder pra mim, se você já assistiu, se você não assistiu, tá? E é isso. Um beijo no coração de vocês, muita paz, muita luz. Obrigada a quem assistiu, quem deixou um coraçãozinho aí, tá bom? E aproveita e depois deixa o teu comentário, tá? Um beijo. Até mais.